Aqui, se já está conosco, aqui ao vivo na TV Piauí. Olá. Tudo bom, deputada? Muito obrigada pela disponibilidade de atender a nossa equipe. Olá, tudo bem, Samanta? Um prazer estar aqui com vocês. Sempre assistindo você está bombando muito. O programa está excelente. Obrigada. Estava precisando um pouquinho aqui no estado do Piauí, alguém para mostrar um pouco de verdade, né? Porque nós não somos, deputada, detentores da verdade, não. A gente não precisa, a senhora sabe muito melhor do que eu, a gente não precisa, para fazer uma crítica, inventar nenhuma mentira. A gente mostra a realidade, o povo forma a sua opinião. É nisso que eu acredito que seja o papel da imprensa, deputada. Mas, deputada, É isso vamos... mesmo. Como se diz, né, Samanta? Para falar mal do PT não precisa mentir, basta dizer a verdade. Deputada Bia Kicis, dia 8, o dia 1º agora de agosto, está previsto uma grande manifestação popular por todo o Brasil. A população está se organizando para ir novamente às ruas pedir aí pelo voto auditável. Antes da gente entrar no assunto da manifestação, a gente acompanha muito, a senhora com certeza vê, mais do que eu, inclusive, muitas fake news que são propagadas relacionadas ao voto auditável. Geralmente são pessoas que são contra e se valem da mentira para divulgar, para ser contra o voto auditável. Antes de mais nada, vamos explicar, vamos fazer um tutorial. Como é que vai ser o voto auditável? Como é a proposta do voto auditável? Vou falar para você, porque tem muita desinformação mesmo. No voto que é proposto pela PEC, do voto impresso auditável, é assim, o eleitor ele vai até a cabine onde tem a urna eletrônica. Então, primeira coisa, continua tendo urna eletrônica. Não tem nada da volta daquele velho voto na cédula. E aí ele coloca o número do seu candidato, ele digita, olha na tela, ao invés dele já confirmar e acabar, ele pede para imprimir. E aí tem uma impressora acoplada àquela urna e ela é protegida por um visor, então o eleitor ele não pega no papel, ele não leva papel para casa, ele só consegue enxergar. Se estiver igualzinho ao que está na tela, ele confirma, e na hora que ele confirma, a impressora picota aquele papel e ele cai dentro de uma urna física, uma urna de plástico, de lona, seja do que for. E terminada a votação, né, faz-se, como a urna eletrônica ela solta, ela imprime um BU, que é um boletim da urna, você vai conferir se o resultado daquele BU está igual, se ele confere com o resultado daquele voto que foi impresso e colocado numa urna física. Deputada, alguns críticos da proposta do voto auditável falam o seguinte: vai tumultuar as eleições, porque todo mundo pode pedir que se audite o voto. Como é que vai ser esse procedimento, caso passe a proposta, caso torne-se lei? Não existe isso de tumultuar a eleição, né? Hoje, o que a gente tem é um grande silêncio, né? Digamos assim, hoje é muito tranquilo, é tranquilo porque você não tem como conferir. Com esse sistema, primeiro, o eleitor é o primeiro a conferir. Ele vota e ele checa, ele confere o voto dele na hora. Então, quando ele manda confirmar, é porque ele já viu que o voto dele foi impresso, porque o voto foi dirigido para o candidato que ele escolheu. Hoje, quando você vota lá na urna eletrônica, você vota, você aperta o confirmar, e daí você tem que rezar para o seu voto ser garantido para o seu candidato, que é um ato de fé. A eleição se tornou um ato de fé. Bom, então a conferência primeira é feita pelo próprio eleitor. E a segunda, caso haja alguma dúvida, digamos que um candidato, numa zona em que ele é geralmente sempre muito bem votado, ele tenha pouquíssimos votos e o partido dele desconfia daquilo, pode pedir uma auditoria. Qual é o problema disso? Gente, vamos pensar. As eleições, elas são feitas em outubro. E o presidente, o governador, seja quem for, só toma posse dia 1º de janeiro. Por que tem esse tempo todo? Isso foi feito de propósito para que houvesse tempo de se conferir, se confirmar, se corrigir. Porque se fosse para dar o resultado em poucas horas e acabou, ninguém poder contestar, podia fazer eleição dia 20 de dezembro, não é?
Então, assim, esse prazo, ele é feito para isso, porque o mais importante nas eleições é que a gente tenha segurança e transparência. Deputada, a gente acompanhou, todo mundo que está acompanhando essa questão do voto auditável, acompanhou muito o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, fazendo uma campanha contra o voto auditável. Como é que a senhora está avaliando essa situação? Ele diminuiu a campanha, ele continua atuando fortemente nos bastidores, porque a impressão que a gente tinha, deputada, é que ele estava realmente militando e ele fazia questão de propagar a militância, que ele poderia até fazer essa militância de maneira mais discreta, mas não, ele fez questão de divulgar fotos, de fazer lives com celebridades contra o voto impresso. Como é que está a situação do ministro Barroso nesse momento? Samantha, o ministro Barroso, né, o TSE, entrou em campo numa campanha contra o voto auditável, contra a transparência nas eleições. Isso é muito triste e é antirrepublicano. Quando nós aprovamos essa PEC na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 17 de dezembro de 2019, nós ganhamos por 33 votos a 5. Ou seja, não havia resistência no parlamento. E quando começamos a comissão especial, nós tínhamos de 34 integrantes da comissão, mais ou menos uns 28, 29 eram favoráveis. Então, a resistência era muito baixa. Nós tínhamos certeza de aprovar essa PEC na Câmara e no Senado. Acontece que o TSE entrou em campo, né, para derrotar essa PEC. E isso é uma interferência indevida do Poder Judiciário no processo legislativo dentro do parlamento. Então, essa campanha é forte, todo mundo acompanhou, saíram fotos, os ministros do Supremo, lá do TSE, conversando com presidentes de partidos, e aí o que eles fizeram? Os partidos trocaram os integrantes da comissão. Após mais de 10 audiências públicas, após mais de 20 auditores, professores falarem na comissão que a nossa urna, ela é sim vulnerável, que é passível de fraude. Nós não ficamos lá levantando fraudes. Aquilo, como disse o deputado Felipe Barros, o relator, ele começou dizendo que ali não era uma CPI das eleições, mas era uma proposta de transparência daqui para frente, não é? Infelizmente, tudo isso foi abortado, né, na comissão especial, mas nós ganhamos um tempo, né, agora com a decisão que houve do presidente da comissão de prorrogar, de acordo com o regimento interno, e voltarmos a votar no dia 5 de agosto, nós ganhamos esse tempo para, quem sabe, né, nós temos assim, a confiança de que o povo na rua, no dia 1º, vai mostrar, deixar muito claro que o povo exige transparência nas eleições. Deputada Bia, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, deu uma declaração que deixou muitos que saem em defesa do voto auditável, deixou as pessoas um pouco assim tristes. Ele disse recentemente que estava muito difícil aprovar o voto auditável. A senhora conversou com ele depois dessa declaração dele? E o que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu digo que realmente está difícil. Está difícil, mas não está perdido, tá? E tem uma máxima de Mao Tse-tung que é o seguinte: ganha a batalha quem luta mais 5 minutos. Nós estamos aqui resistindo, nós não vamos abrir mão do voto auditável, porque nós somos eleitores como todo eleitor dos outros países do mundo, que tem direito a eleições transparentes e seguras. Nós não somos eleitores de segunda categoria. E é nisso que o nosso sistema eleitoral está nos transformando. Eleitores que não têm direito a ver para onde vai o seu voto, porque ninguém enxerga o que é feito no software, como é processado o voto. O fato de você enxergar numa telinha de computador da urna eletrônica não significa que é aquilo que vai para dentro do sistema. E isso já foi dito inúmeras vezes por vários auditores que quebraram a segurança das urnas, e foi dito inclusive pela Corte Constitucional da Alemanha, da Índia, que disseram que
essas urnas, as urnas brasileiras, como são feitas, urnas de primeira geração, que não evoluíram para ter transparência, são inconstitucionais. Somente Brasil, Butão e Bangladesh, no mundo, usam esse sistema que a gente usa, porque os países desenvolvidos, democracias avançadas, rechaçaram a nossa urna, dizendo que ela não tem segurança e transparência suficiente. A senhora falou aí do relator do projeto, o deputado Felipe Barros. A senhora acredita que a gravidade daquelas declarações... Olha o deputado Felipe Barros e o deputado Paulo Eduardo. Aqui no Piauí, deputada, não sei se é assim também, mas a gente fala assim, não vai morrer tão cedo. Não está falando de alguém, a pessoa aparece... Não vai morrer tão cedo. Não vai morrer tão cedo. Benza a Deus. Benza a Deus. Mas a senhora com certeza acompanhou também, todo o Brasil viu o vídeo que foi divulgado nas redes sociais do deputado Felipe Barros, com aquelas declarações daquele hacker. A senhora acredita que a gravidade daquelas declarações, elas podem conscientizar mais ainda a população e que a população passe a abraçar mais ainda a pauta do voto auditável? A gente espera que sim, né? Mas um hacker que fala, né, que invadiu o sistema, não vou falar, ele está preso por ter invadido o sistema do TSE. Aí o TSE disse o seguinte, não, mas não foi o sistema das eleições, foi o sistema do TSE, mas não das eleições. Mas ele mesmo disse, mas eu sou capaz de invadir. E mais, outros auditores, peritos, eles conseguiram quebrar a segurança do sistema do TSE várias vezes em teste feito dentro do próprio TSE. E aí, né, mesmo sem entrar nessa questão técnica, basta irmos pela questão jurídica. A contagem dos votos, né, ela tem que ser feita um a um de forma pública, porque a contagem do voto é um ato administrativo e, como tal, ele tem que ter transparência, ele tem que ter publicidade. Hoje, a contagem dos votos é feita dentro de uma sala chamada sala cofre no TSE, ou seja, ela é cercada de sigilo e de mistério. E você tem que confiar na palavra dos servidores do TSE ou de algum ministro que garantem que o sistema é seguro. Não existe nenhum sistema, tá? Quando se trata de tecnologia, que seja inviolável, que seja 100% seguro. Mas, de qualquer forma, é necessário que a contagem seja feita de forma pública, tá? Toda eleição no mundo, ela é assim. Deputada Bia, a gente está encerrando a nossa entrevista. Estou vendo aí que a senhora está aguardando aqui finalizar com a gente para poder continuar a sua agenda. Mas antes da gente finalizar, eu quero lhe dizer algumas palavras. Eu não conhecia o seu trabalho. Eu não conhecia. Quando a senhora estava lá disputando, ainda tinha colocado o seu nome para ser a presidente da CCJ, eu recebia muitas notícias. Meu Deus, a Bia é extremista, a Bia é de extrema direita, a Bia isso, a Bia aquilo. E a deputada, quando eu fui atrás do seu trabalho, eu falei, meu Deus, se essa mulher Bia aí foi extremista, eu virei o quê? Uma mulher dessa calma, que todo mundo... Depois eu fui perguntar para alguns parlamentares sobre a senhora. Eu me sinto na necessidade de dizer isso, principalmente porque eu sou mulher, de dizer isso para outra mulher. E todo mundo me informava sobre a deputada Bia o seguinte: olha, ela é super calma e ela é uma mulher de muito diálogo. É impressionante. Então, muito obrigada pela participação aqui na TV Piauí. As portas aqui estão sempre abertas para a senhora. Muito obrigada por sempre estar aí prestigiando também os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós agradecemos muito. Conte conosco. Muito obrigada, Samanta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já falou com o presidente Bolsonaro alguma vez? Eu entrevistei o Bolsonaro 2017, no início assim, também de 2017, foi em 2017. Eu achei ele ótimo. Eu achei ele gente como a gente. Que legal. Eu vou te contar um segredo agora em público. Eu vou te contar um segredo. Semana passada, eu estava com ele e tinha outras pessoas na sala. Ele pegou o telefone e falou assim: eu vou ligar para a Samanta agora, para ver se ela atende. Ele ligou para você e você não atendeu. Eu não sei se meu Deus, será que eu vi o 61 e achei que era conta, deputada? Meu Deus, será que estão me cobrando?
Mas te falo isso, querida, para você saber. Ele ligou para você na minha frente, esperando que você atendesse e você não atendeu. Você devia estar no ar. Mas só para você saber, tá? Você Ai, meu tá, ó. Deus do céu. Deputado, pelo amor de Deus, bote esse homem na linha comigo. Ave Maria, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz com esse homem na linha comigo. Deputada, muito obrigada, viu? Ó, eu Um acredito na abração para imprensa. Eu você. acredito na imprensa que a gente fala e defende o que a gente acredita. Eu defendo o voto auditável. Estou aqui todos os dias. Não é uma pauta do Bolsonaro, é uma pauta do cidadão de bem, do cidadão que tem interesse. Suprapartidária. Exatamente, interesse de saber sobre o voto dele, que é o ponto máximo da democracia. Obrigada, deputada Bia. Bote o homem, peça Beijo, para o homem me beijo aí, pessoal ligar. do Piauí, hein? Ah, o Dedé está pedindo um beijo Oi. para a senhora. É uma grande liderança aqui do Estado. Gosta muito do seu trabalho e do presidente Jair Bolsonaro. Dedé. Obrigada, Dedé. Olha, um abração para você, então. E tamo juntos, gente. Já sabem, dia 1º de agosto é o Brasil nas ruas, tá bom? Vamos mostrar nossa força. Obrigada, deputada. Obrigada, obrigada. Rapaz, hoje eu não durmo.